Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Vou falar sobre o Curitiba e Santos e Corinthians Atlético Paranaense, que foi realizado na noite de ontem. O Curitiba voltou a vencer depois de 7 partidas. Méritos para o Péricles Chamusca, que finalmente conseguiu ajeitar o time. Coincidência ou não, o Alex retornou. E quando o Alex joga, o Vitor Ferraz também joga. Então ele fez um excelente trabalho, fez grandes cruzamentos, trabalhou muito bem. O Júlio César encaixou bem ali na escalação do Péricles Chamusca. Como eu disse nos vídeos anteriores, o Júlio César era o centroavante que o Curitiba estava procurando. No primeiro tempo houve uma grande pressão do Curitiba em cima do Santos. O Santos deu pouquíssimo trabalho ao Curitiba, mas poderíamos dizer que nas grandes chances eles empataram, já que houve uma bola na trave do Curitiba e uma bola na trave do Santos. No segundo tempo já houve uma pressão maior do Curitiba e os grandes lances foram do Curitiba. Quando o Alex tentou uma bicicleta, mas não foi aquela coisa tão bem realizada, pois a bola bateu no jogador do Curitiba e saiu. E depois houve o gol anulado do Curitiba, quando o Vitor Ferraz lançou o Alex, mas o Alex já estava impedido após a cobrança de escanteio. Aos 17 minutos o Júlio César fez o gol do Curitiba, o gol que deu a vitória. E aos 32 minutos o Júlio César cobrou uma falta muito bem, mas o Aranha conseguiu defender. O que foi interessante para o Curitiba realmente foi a vitória, já que livrou o time de entrar na zona do rebaixamento, sabendo que São Paulo venceu e o Vasco venceu. O Curitiba poderia realmente estar na zona do rebaixamento e talvez não sair mais. Mas com essa vitória conseguiu realmente dar uma respirada, mas não é só essa vitória que vai resolver o problema, e vai ter que lutar muito, vai ter que desempenhar um excelente papel nas próximas 11 rodadas para evitar esta queda. E, volto a afirmar, não acredito que aconteça com o Curitiba. O Curitiba deve se recuperar e fazer, nesse finalzinho de campeonato, uma grande campanha que evite a sua queda. Já com Corinthians e Atlético, eu escrevi várias vezes aqui no meu comentário, e não tenho medo de errar, foi o pior jogo do campeonato que eu vi. O Corinthians é uma caricatura de time. É um time muito ruim, muito mal feito, muito mal ajambrado. Poderia dizer que o grande mérito do Corinthians é a sua defesa, porque é realmente muito bem postado, os jogadores estão sempre próximos dos atacantes adversários e evitam com alguma maestria os ataques dos adversários. Mas o meio-campo péssimo, o ataque péssimo, não há nenhuma jogada ensaiada, nenhuma jogada de linha de fundo, sabe? Pelo meio também não há nenhuma tabela. O pessoal errou bastante passe, tanto o Atlético quanto o Corinthians, mas decepcionante, muito longe, muito aquém daquele Corinthians dos anos 90, ou até quem sabe desse Corinthians do ano passado que foi campeão mundial. Acontece que, como eu não acompanho o Corinthians, eu não sei se o Corinthians já era assim, quer dizer, com uma boa defesa e com um ataque mais ou menos, que ganhava de 1 ou de 2-0. Realmente, como eu disse, não acompanho o Corinthians, não posso dizer nada a esse respeito. Mas, se o Paulinho, que foi aí para a Europa, faz tanta falta, precisa arrumar um outro Paulinho lá para o Corinthians, porque esse time dá nos nervos até. Eu fico imaginando o que vai ser o jogo Grêmio e Corinthians, já que o Grêmio também tem essa atitude de jogar mais ou menos, né? E o Corinthians nem se fala, talvez mais um 0-0, e ainda vai ter um Corinthians e Grêmio aí pela Copa do Brasil, outro 0-0 sofrível. O Atlético tentou dar boas pontadas, no primeiro tempo não conseguiu fazer coisa alguma, porque a não ser um chute aqui do João Paulo e uma cabeçada do Manuel que bateu na trave, o primeiro tempo não existiu. Você procura alguma coisa ali que justifique dizer que isso foi futebol e não consegue encontrar. No segundo tempo, o Corinthians voltou um pouco melhor. O Romarinho teve uma grande oportunidade na frente do Everton,
O lance estava valendo, mas o Romarinho estava impedido, né? Se fosse o gol, seria um gol irregular. Aí o Atlético tentou fazer alguma mudança, trocou o Roger pelo Ederson, botou o Mérida no lugar do Zezinho, mas a coisa continuou amarrada, sabe? E a não ser 2 grandes chutes do João Paulo para a defesa de Cássio, também não houve jogo, sabe? Foi um jogo difícil, mordido, esquisito, estranho, em que só um time tentava jogar. E para o azar do Atlético, o Cássio também é um excelente goleiro e até com alguma tranquilidade conseguiu fazer boas defesas para o Corinthians, evitando, quem sabe, a vitória do Atlético. Então, com esse empate, o Atlético novamente perde a terceira colocação para o Botafogo, já que o Botafogo pegou o Náutico, e ninguém perde para o Náutico, né? A não ser o Curitiba, mas enfim. Com isso, o Botafogo chegou a terceiro colocado e o Atlético continuou na quarta posição, com aquela tranquilidade em relação ao quinto, que é o Atlético Mineiro, que também já tem a vaga para Libertadores, e também alguma tranquilidade para o sexto colocado. Para o Atlético, valeu pelo empate, porque jogou fora de casa, e na próxima rodada vai pegar a Portuguesa e tentar fazer algo melhor do que fez com o Corinthians. Provavelmente vai fazer algo melhor, porque a Portuguesa joga muito mais aberto e joga muito mais do que joga o Corinthians. Assim como deve haver um cuidado maior em relação à defesa com a Portuguesa, provavelmente o ataque seja um pouco mais facilitado e tenhamos, quem sabe, um grande jogo de futebol, coisa que a gente não viu ontem. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo. Na semana que vem o João deve voltar a falar do Curitiba e a gente vai continuar essa toada aí até o final do campeonato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.